Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus e eu espero que essa palavra alcance hoje o seu coração e você seja edificado por essa palavra. Há muitos anos atrás, na minha época de mocidade, ali na igreja mesmo, nós tínhamos um grupo de teatro e eu me lembro até hoje de uma peça que fizemos naquela época que ficou muito marcada na minha vida. Na época eu era adolescente e isso me trouxe algumas reflexões muito importantes e uma expressão que nunca mais saiu da minha mente. O nome da peça era Correndo Atrás do Vento e contava a história de um homem que vivia a sua vida de uma forma muito intensa, buscando muitas coisas, trabalhando, estudando. Era um homem de negócios, ele queria sempre mais. Ele buscava sucesso, ele buscava poder, ele queria sustentar sua família e ele fez muitas coisas. Mas num momento de tragédia, num momento de perda pela qual ele passou, ele começou a perceber que nada disso estava resolvendo para ele, não estava levando ele a lugar algum. Ele percebeu que ele estava correndo atrás do vento, ele estava se cansando, mas não conseguia de fato alcançar aquilo que ele precisava. Ele não tinha paz no seu coração e ele não tinha certeza com relação ao seu futuro. Então isso, nesse momento, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus e de mudar a sua história. E essa expressão correr atrás do vento, ela na verdade foi escrita por Salomão. Nós encontramos lá no livro de Eclesiastes, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho hoje com os irmãos. Salomão também foi um homem muito rico. Ele teve muito poder, ele teve muitas conquistas, ele foi um dos reis de Israel depois de seu pai Davi. Ele construiu um templo ali em Jerusalém, ele teve muita riqueza, ele pôde fazer tudo aquilo que ele quis, ele mesmo relata isso no livro de Eclesiastes, e ele tinha também algo diferente, que foi um presente que Deus deu a ele, que era uma sabedoria também mais elevada do que a de todos os outros homens na face da terra. E isso fez com que Salomão fizesse algumas reflexões interessantes. Ele deixou escrito, o livro de Provérbios, aqui o livro de Eclesiastes, de Cantares, e ele nos fala sobre essas reflexões. Interessante, irmãos, que parece que em algum momento da vida dele, ele parou para refletir mais especificamente sobre algumas coisas. Não sei exatamente a idade que ele teria aqui, mas o certo é que em algum momento ele parou para refletir sobre todas essas coisas que ele estava vendo à sua volta, inclusive a sua própria vida. Lá no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14, diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fizeram debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. No versículo 17, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha que interessante, ele está comparando aqui a sabedoria e a loucura, ou a estultícia, a tolice, Então, talvez olhando à sua volta, ele enxergasse esse contraste, em tudo aquilo que ele percebia. Um pouquinho antes, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 4 ali, ele fala de ciclos, ele está falando de ciclos, como as coisas se repetem dia após dia, como as coisas acontecem ano após ano, e que de fato não há nada novo debaixo do sol. Essa é uma das conclusões que ele chega.
Todas as coisas em algum momento já foram vividas de uma forma ou de outra. E isso nos faz pensar que também aquilo que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma já aconteceu na história do mundo, né? Nós vemos as pestes, as pandemias, né? Essas doenças em proporções maiores ou menores já aconteceram, já houve guerras, né? Mundiais, já houve guerras entre reinos, já houve períodos de fome, né, de desemprego, de catástrofe em vários momentos da história. E todas elas passaram de uma forma ou de outra. Assim como a natureza tem o seu ciclo, né? Essas situações, essas circunstâncias também de alguma forma passaram. Quem veio depois renovou, construiu de novo outras coisas, e assim a vida vem seguindo durante todos esses anos, né? Isso nos faz pensar nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Também tem trazido muitas reflexões. Nós vemos todos os dias alguém falando alguma coisa sobre isso, né? Trazendo às vezes até algum versículo bíblico que auxilia nessas reflexões. E o que nós podemos trazer hoje para a nossa vida com relação a isso, né? Os nossos bens hoje, né? Nós que já conquistamos tantas coisas também, cada um dentro do seu nível aí, né? De prosperidade, de vida, já conquistou muitas coisas. E muitas dessas coisas hoje nós não podemos usar. O nosso carro está parado lá na garagem, o nosso dinheiro está no banco e nós não podemos ter, né? Todas as coisas que nós queremos nesse momento. As nossas roupas caras estão paradas lá no guarda-roupa, né? E tudo isso nós não podemos usar. O nosso trabalho, os nossos cargos, o poder, todas essas coisas, neste momento, muitas vezes temos medo de perder. O que vai acontecer depois? Como vai ser, né? Eu vou ter ainda o meu trabalho, né? Que vai acontecer com a minha posição, o meu status. Muita gente tem medo, né, do que vai acontecer, medo da sua estrutura financeira, e com razão, né? Muitas pessoas já estão tendo o seu salário reduzido, alguns já estão sendo desempregados, ficando desempregados. Quando nós temos alimento em casa, né? Todos aí procuraram suprir a sua despensa, ter o seu mantimento guardadinho. Muitas vezes nós não sabemos o que nós vamos encontrar da próxima vez lá no supermercado, se vamos encontrar aquilo que precisamos. Então isso tem nos levado também a conter, né? A organizar melhor a nossa alimentação, a evitar desperdícios. Nós estamos vivendo um pouco de privação com relação a isso. Não está numa situação extrema ainda, e esperamos que não chegue. Mas os irmãos temos aprendido a economizar, né? A usar melhor esses recursos. As pessoas hoje, nós temos ao nosso lado, nós temos em casa, nós conversamos nas redes sociais, mas também não sabemos se todos estarão, né, daqui para frente ou daqui um tempo lá para frente, né? Amanhã podem não estar. E isso é a nossa vida, né? Ela faz, esses ciclos fazem parte da nossa vida, de uma forma ou de outra. Eles vêm e vão, e nós sabemos que precisamos enfrentar e que tudo isso vai passar. Salomão, com toda a sua sabedoria, nos ensina, né, que essa sabedoria só tem proveito se nós olharmos para cima. E tem um texto aqui no livro de Eclesiastes que eu gosto muito, né? Em tudo o que acontece, mesmo na ciência, em todas essas coisas, quem tem o controle é Deus, o controle é de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 11 e versículo 14, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. E o versículo 14:
sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele, né? Então, Deus tem o controle, irmãos, do tempo. Deus tem o controle de todas as coisas, né? Das circunstâncias, da vida, da ciência. Deus tem o controle de todas as coisas. Lá no capítulo 7, versículo 8 até o versículo 14, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, olha que interessante esse texto, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Tá dizendo ali no capítulo 3, versículo 11. Nós não vamos compreender tudo aqui, irmãos, não vamos mesmo, né? Porque a nossa expectativa tem que ser no que vem depois, né? Então, algo que Deus já colocou, um anseio que Deus colocou no nosso coração pela eternidade. Então, as coisas nunca vão se fechar aqui, né? A realização plena, a satisfação plena, ela nunca vai acontecer aqui. Vai acontecer, sim, muitas realizações, Deus nos permite todas essas coisas, mas Ele está nos mostrando nesse momento que nós não temos controle algum sobre todas essas coisas, né? A verdadeira sabedoria é viver o dia de hoje, mas na expectativa da eternidade, né? Deus faz tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade, diz lá nesse versículo 14, né? Então, Deus está cumprindo os seus propósitos e as pessoas estão se voltando mais para Deus. Ele tem usado essa situação para que as pessoas tenham temor diante dele. E mesmo os cristãos, né? Porque talvez mesmo nós, como cristãos, estávamos vivendo a nossa vida dentro da perspectiva mais aqui da terra, das nossas conquistas e menos da eternidade, né? Então, é um momento de refletirmos sobre isso, como temos conduzido a nossa vida, né? E que aonde está de fato a nossa esperança, onde estão os nossos olhos. Irmãos, nós temos visto muita gente desesperada, né? Muita gente entrando em crise de ansiedade, talvez por esquecer de olhar lá para cima, de olhar lá para frente, né? Onde nós não vemos mesmo, mas onde nós sabemos que está a nossa esperança, que é no Senhor, né? Então, Ele sabe de todas as coisas e Ele já tem preparado. Como diz esse texto aqui de Eclesiastes, melhor é o fim do que o princípio. O final com certeza será melhor. Ontem nós ouvimos alguma coisa sobre a nossa corrida da fé, né? E com certeza chegar no final da corrida é melhor e faz valer a pena todo o esforço, né? É isso que a palavra de Deus nos diz de várias formas. E eu queria terminar com um texto de Paulo, lá em Efésios, também confirmando essa palavra, né? Efésios capítulo 5, verso 15 a 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então aqui Paulo, que também foi um homem que teve poder, que podia fazer tudo aquilo que ele queria, que tinha conhecimento, e ele mudou toda a sua perspectiva quando ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, né? E ele fala aqui de novo sobre sabedoria e sobre insensatez, né? Nós precisamos viver
os nossos dias com sabedoria, né? Buscando essa sabedoria do Senhor e olharmos para frente, né? Se nós não seguirmos essa sabedoria, nós estaremos sendo nécios, nós estaremos sendo tolos e desperdiçando a nossa vida, desperdiçando o nosso dia de hoje, correndo atrás do vento, né? Hoje você não pode correr lá fora, atrás do seu trabalho, dos seus negócios. Alguns estão trabalhando de casa, nós temos as limitações físicas hoje, né? Mas aqui está falando do sentido da nossa vida, do sentido de tudo aquilo que nós fazemos, né? Cuidado, porque se nós não olharmos realmente para os propósitos do Senhor, não enxergarmos os propósitos do Senhor no dia de hoje, em tudo isso que estamos passando, né? Nós estaremos correndo atrás do vento. E quando tudo isso passar, continuaremos correndo atrás do vento, né? Então, que nós possamos terminar a nossa vida, terminar esse ciclo aqui, né? Terminar o dia de hoje olhando e buscando a sabedoria do Senhor e olhando para a eternidade, sabendo que há algo mais que Deus está trabalhando em tudo isso. Amém? Que essa palavra possa confortar o seu coração e ao mesmo tempo te trazer um alerta, né? Para que você reflita sobre os seus propósitos, para que você reflita sobre tudo aquilo que você tem feito, a forma como você tem conduzido a sua vida e realmente volte, né, a buscar aquilo que é eterno, aquilo que tem realmente algo a te acrescentar no final das coisas, das contas, né, que é a vida eterna, né, e não algo que simplesmente vai passar e vai ficar por aqui. Vamos orar? Fecha os seus olhos e vamos falar um pouquinho com Deus sobre essa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração. Cada vez que abrimos a tua palavra, o Senhor fala, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, o Senhor é um Deus que tem atuado no dia de hoje, mesmo diante dessa situação de caos, de falta de esperança para alguns, de incertezas com relação ao futuro. Mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, porque o Senhor permite tanto o dia mau como o dia bom. E isso o Senhor tem feito para que nós possamos temer ao Senhor, para que nós possamos voltar os nossos olhos ao Senhor e buscar viver cada um dos nossos dias com esses propósitos do Senhor sendo manifestos. Nós possamos ser instrumentos do Senhor e levar, ó Deus, essa mesma palavra aquelas pessoas à nossa volta que têm sofrido, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar a minha vida e cada um dos nossos irmãos, ó Deus, a olhar para o Senhor, a não desistir diante das circunstâncias e principalmente que nós não estejamos nos envolvendo, Senhor, com todas essas informações e, na verdade, estar correndo atrás do vento ao invés de buscar aquilo que é eterno. Ó Pai, que o Senhor trabalhe em cada coração e mais uma vez te pedimos que o Senhor esteja agindo nessa situação, ó Pai, livrando aqueles que estão sofrendo, ó Pai, livrando de toda enfermidade. Nós sabemos que isso terá um fim, mas pedimos que o Senhor abrevie, ó Pai, esse tempo, porque nós sabemos, ó Deus, que os teus propósitos serão cumpridos. E nós cremos que o Senhor sempre faz o melhor e queremos esperar no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar em cada coração a esperança, a fé, a confiança no Senhor. E nos dá sabedoria, ó Deus, para viver cada um dos nossos dias de forma que agrade ao Senhor e de forma produtiva para a eternidade. Essa é a nossa oração hoje, esse é o desejo do meu coração e creio que seja muito mais o desejo do coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um bom dia, um bom restante de semana. Amanhã já é sexta, ou hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, no domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Amém.